15 de março de 1961, Base Aérea de Santos, Litoral Paulista, 07h42 da manhã. A névoa matinal ainda abraçava a pista de decolagem quando o coronel Renato Azevedo ajustou os últimos controles de seu caça F-80 Shooting Star. O cheiro de combustível de aviação misturava-se com a brisa salgada que vinha do oceano, enquanto o rugido dos motores reverberava pelos hangares da base. Era uma manhã como qualquer outra no Brasil de Jânio Quadros, um país em transformação, onde os militares mantinham exercícios constantes em meio a um cenário político cada vez mais instável. Renato tinha 34 anos e mais de 1000 horas de voo registradas. Casado com Lúcia há 8 anos, pai de 2 filhos pequenos, ele era conhecido na base por sua precisão técnica e temperamento calmo. Naquela manhã vestia o uniforme azul acinzentado da Força Aérea Brasileira, com as insígnias douradas reluzindo contra o tecido. Suas mãos, calejadas pelos anos manipulando comandos de aeronaves, moviam-se com a segurança de quem conhecia cada botão, cada alavanca. O Major Paulo Tavares, seu companheiro de esquadrão e melhor amigo desde os tempos da Academia da Força Aérea, aproximou-se da aeronave para a conferência final. O som de suas botas militares ecoava sobre o concreto ainda úmido pela garoa da madrugada. "Renato, o exercício de hoje é simples", disse Paulo, consultando a prancheta em suas mãos. "Sobrevoo de reconhecimento até a altura de Fernando de Noronha, retorno pela costa. 2 horas de voo, no máximo." O coronel Azevedo acenou com a cabeça, ajustando o capacete. Através da viseira, seus olhos castanhos refletiam a confiança de quem havia feito aquela rota dezenas de vezes. O F-80 estava impecável, revisão completa na véspera, tanque cheio, todos os sistemas funcionando perfeitamente. "Torre para Falcão 7, está liberado para decolagem", crepitou a voz do controlador através do rádio. "Falcão 7 recebido. Decolando agora", respondeu Renato, com a voz firme que sempre tranquilizava a equipe de terra. O caça acelerou pela pista, ganhando velocidade até se desprender do solo brasileiro. Paulo observou da torre de controle enquanto a aeronave subia em direção ao mar, tornando-se um ponto cada vez menor contra o céu acinzentado. Era 08:05. Nos primeiros 20 minutos, o contato foi perfeito. A voz de Renato chegava clara pelo rádio, reportando altitude, velocidade e condições atmosféricas. O mar estava calmo, com ondas de menos de 1 metro. Visibilidade boa, apesar das nuvens baixas. Tudo dentro do planejado. "Torre, aqui, Falcão 7. Passando sobre coordenada Delta 4. Mar tranquilo, seguindo para o ponto Bravo", foram as últimas palavras que a base registrou do coronel Renato Azevedo. Era exatamente 08h27 quando o silêncio tomou conta das ondas de rádio. Paulo chamou uma vez, depois outra. O operador de rádio tentou diferentes frequências. Nada. O F-80 Shooting Star simplesmente desaparecera dos radares e das comunicações como se tivesse sido engolido pela imensidão azul do Atlântico Sul. Na torre de controle, os homens trocaram olhares tensos. Falhas de rádio aconteciam, mas a perda completa de sinal era rara, especialmente com um piloto da experiência de Renato. O protocolo foi acionado imediatamente. Estado de emergência declarado. Busca e salvamento mobilizada. Lúcia Azevedo estava em casa, preparando o café da manhã para os filhos, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz hesitante de Paulo a informava que havia um pequeno problema técnico com a aeronave do marido. Nada para se preocupar, apenas um atraso no cronograma. Ela não sabia que, naquele exato momento, navios da Marinha já navegavam a toda velocidade em direção à última posição conhecida do caça, e que aeronaves de busca sobrevoavam quilômetros de oceano aberto, procurando por qualquer sinal, um destroço, uma mancha de óleo, um colete salva-vidas. O que eles encontrariam nas próximas horas mudaria para sempre a vida da família Azevedo e se tornaria um dos mistérios mais intrigantes da aviação militar brasileira. Os primeiros navios da Marinha chegaram à área de busca 3 horas após o último contato. O capitão de mar e guerra Edmundo Silva comandava a operação a bordo do contratorpedeiro Bauru, enquanto aviões Catalina sobrevoavam a região em formação de busca sistemática. O mar, que pela manhã estava calmo,
Começava a mostrar ondas maiores com a mudança do vento. Paulo Tavares não conseguiu ficar na base. Conseguiu autorização para participar da busca aérea e decolou com outros 2 pilotos em aviões de reconhecimento. Durante horas, eles voaram em círculos concêntricos sobre a área, os olhos grudados nos binóculos, procurando por qualquer coisa que pudesse indicar onde Renato havia caído. Nem tem que estar por aqui, murmurava Paulo para si mesmo, ajustando o foco dos binóculos. O combustível dele daria para mais 15 minutos de voo, no máximo, mas o oceano permanecia impiedosamente azul e vazio. Na base, o jornalista Marciano Borges, correspondente do jornal O Estado de São Paulo, chegara assim que soube da operação de busca. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos puxados para trás com brilhantina, sempre com um bloco de anotações na mão. Nos anos 60, casos de desaparecimento militar eram assunto delicado, mas Marciano tinha contatos suficientes para conseguir informações. Comandante, há alguma hipótese sobre o que pode ter acontecido? Perguntou ele ao oficial responsável pela comunicação com a imprensa. Por enquanto, tratamos como uma possível pane mecânica, respondeu o tenente-coronel Miranda, evitando dar detalhes. O coronel Azevedo é um piloto experiente. Estamos confiantes de que o encontraremos. Mas conforme as horas passavam, a confiança dava lugar à preocupação. Lúcia passou o dia inteiro na base, sentada em uma cadeira de plástico no escritório administrativo, segurando uma xícara de café que nunca bebia. Os filhos, Marcos, de 6 anos, e Ana Cristina, de 4, ficaram com a avó materna, sem entender por que a mãe saíra tão apressada pela manhã. Dona Lúcia, a senhora deveria ir para casa descansar, sugeriu uma das secretárias. Assim que tivermos notícias, a senhora será a primeira a saber. Lúcia balançou a cabeça. Seus cabelos castanhos, sempre bem arrumados, agora estavam desalinhados pela preocupação. Ele vai voltar. Renato sempre volta. Durante a tarde, chegaram reforços. Mergulhadores da Marinha foram trazidos de helicóptero, equipados para a busca submarina. Embarcações pesqueiras da região foram requisitadas para ampliar o perímetro de busca. Dezenas de pessoas trabalhavam na operação mais intensa que o litoral paulista havia visto em anos. O mergulhador-chefe, Sargento Antônio Medeiros, desceu nas águas pela primeira vez às 15h30. A visibilidade era boa nos primeiros metros, mas conforme descia, a água ficava mais escura e fria. A profundidade na região variava entre 80 e 120 metros, perfeitamente navegável para um caça, mas desafiadora para mergulho. Não estou vendo nada aqui embaixo, reportou Medeiros pelo rádio subaquático. Vou expandir o raio de busca. Por 2 horas, ele e sua equipe vasculharam o fundo do mar. Encontraram rochas, alguns cardumes assustados e lixo jogado por navios, latas enferrujadas, pedaços de rede de pesca, mas nenhum sinal do F-80. Ao anoitecer, a operação foi suspensa temporariamente. Os navios permaneceram na área com holofotes ligados, mas as chances de encontrar Renato vivo diminuíam a cada hora. Paulo voltou à base devastado. Havia sobrevoado mais de 300 quilômetros quadrados de oceano sem ver nem mesmo uma mancha de combustível. Na sala de briefing, encontrou o Marciano Borges organizando suas anotações. Não faz sentido, disse Paulo, tirando o capacete de voo. Um caça não desaparece assim. Tinha que ter deixado rastro. Destroços, olhos, alguma coisa. Marciano ergueu os olhos do bloco. Major, o senhor conhece casos parecidos? Alguns, mas sempre encontramos pelo menos os destroços. Paulo se sentou pesadamente em uma cadeira. É como se o Renato tivesse evaporado. A palavra evaporado ecoou pela sala e, sem que ninguém soubesse, marcou o início de uma lenda que duraria décadas. Nos dias seguintes, a busca continuou com intensidade menor. Aviões faziam voos diários sobre a região. Mergulhadores desciam quando as condições do mar permitiam, e navios patrulhavam em turnos de 12 horas. Pescadores locais foram orientados a reportar qualquer objeto estranho que encontrassem. Uma semana depois, Lúcia finalmente aceitou voltar para casa. Os filhos a receberam com abraços apertados, fazendo perguntas que ela não sabia responder. Mãe, quando o papai vai voltar? Perguntou Marcos, com os olhos grandes e curiosos. Lúcia se ajoelhou para ficar na altura do filho. Papai está trabalhando longe, mas ele sabe que nós o amamos muito.
Era a única resposta que conseguia dar sem desmoronar. Após 15 dias de buscas intensas, a operação oficial foi encerrada. O coronel Renato Azevedo e seu F-80 Shooting Star foram oficialmente declarados perdidos em serviço. Lúcia recebeu uma pensão militar e as condolências formais da Força Aérea Brasileira. Mas para ela, para Paulo, para Marciano e para todos que participaram da busca, o desaparecimento de Renato permaneceu como uma ferida aberta, um mistério que o oceano guardava em segredo. O tempo passaria, as pessoas envelheceriam, o Brasil mudaria, mas lá no fundo do mar, algo aguardava pacientemente para contar sua história. 12 de agosto de 2000, águas próximas a Fernando de Noronha, 14h20. Daniel Freitas ajustou a máscara de mergulho e verificou pela última vez os medidores de oxigênio. Aos 28 anos, ele era considerado um dos mergulhadores mais experientes do Nordeste brasileiro, especialista em exploração de naufrágios e fotografia submarina. Havia sido contratado por uma equipe de documentaristas franceses para filmar a vida marinha ao redor do arquipélago de Fernando de Noronha. A profundidade hoje vai ser de 45 metros, explicou Daniel para a equipe no barco. Visibilidade excelente, quase 30 metros. É um dia perfeito para as filmagens. O mar estava de um azul cristalino impossível, com ondas suaves que balançavam suavemente a embarcação. Golfinhos haviam acompanhado o barco durante parte da viagem, saltando graciosamente ao lado da proa. Era o tipo de dia que fazia qualquer mergulhador se sentir abençoado por trabalhar no paraíso. Daniel tinha um objetivo específico naquela tarde: explorar uma formação rochosa que pescadores locais chamavam de Pedra do Mistério, um conjunto de rochas submersas que nunca havia sido adequadamente mapeado. Segundo os relatos dos pescadores, era um local onde cardumes se reuniam em quantidade incomum, mas que também tinha algo diferente no fundo. Ele se deixou cair para trás na água morna e começou a descida. Os primeiros metros foram um espetáculo de cores: peixes papagaio de tons vibrantes, tartarugas marinhas planando calmamente, corais cérebro formando jardins subaquáticos. Daniel fotografava tudo, documentando cada detalhe para o projeto dos franceses. Aos 30 metros de profundidade, a luz solar ainda chegava filtrada, criando raios dourados que dançavam através da água. Foi quando Daniel avistou algo que não deveria estar ali. No início, pareceu apenas uma formação rochosa coberta de corais, mas conforme se aproximava, nadando com movimentos lentos e precisos, a forma começou a fazer sentido. Era metálica, tinha uma estrutura definida e estava coberta por quase 4 décadas de vida marinha. Meu Deus, murmurou Daniel através do regulador, as bolhas de ar escapando em direção à superfície. Era um avião. Os destroços estavam surpreendentemente preservados. O caça jazia de barriga para baixo sobre um platô de areia, com as asas parcialmente enterradas. Corais coloridos haviam crescido sobre a fuselagem, transformando a aeronave militar em um recife artificial. Peixes tropicais entravam e saíam da cabine como se fosse sua casa há décadas. Daniel nadou ao redor dos destroços, tentando processar o que via. A estrutura era de um caça militar. Isso era inequívoco. Mas como havia chegado ali? E há quanto tempo estava no fundo do mar? Através da máscara, ele conseguiu identificar alguns detalhes. Na cauda, parcialmente coberta por algas, havia marcações que pareciam ser números de identificação militar. Próximo ao que seria a cabine do piloto, uma pequena abertura mostrava o interior da aeronave, também colonizado pela vida marinha. O coração de Daniel disparou quando ele se deu conta da importância da descoberta. Havia mergulhado em dezenas de naufrágios, mas nunca em uma aeronave militar. E pelos detalhes que conseguia observar, aquele caça estava ali há muito, muito tempo. Nadou até a parte frontal dos destroços e foi quando viu algo que o deixou sem ar por um momento. Presa entre pedaços de coral e metal retorcido, havia uma placa metálica. Daniel limpou cuidadosamente as algas que a cobriam e conseguiu ler: F-80C, FAB 1961, Força Aérea Brasileira, 1961. Daniel sabia que não poderia permanecer muito mais tempo naquela profundidade,
mas não conseguia se afastar dos destroços. Era como se a aeronave contasse uma história silenciosa que havia esperado quase 40 anos para ser ouvida. Ele tirou várias fotografias, documentando cada ângulo, cada detalhe visível. Foi então que notou algo peculiar. No interior da cabine, protegido pela estrutura metálica e pelos corais que se formaram como uma espécie de cápsula natural, havia objetos que pareciam pessoais. Daniel conseguiu distinguir o que parecia ser um capacete de voo, ainda preso ao assento, e alguns instrumentos que brilhavam levemente através da luz de sua lanterna subaquática. Com muito cuidado, ele conseguiu recuperar um objeto pequeno que havia se soltado da aeronave. Uma placa de identificação militar, com o nome gravado ainda legível: Céu R. Azevedo. Coronel R. Azevedo. Daniel guardou a placa em sua bolsa hermética e iniciou a subida lenta para a superfície. Durante os longos minutos de descompressão, sua mente fervilhava com perguntas. Quem era o Coronel Azevedo? Como seu avião havia chegado àquele local? E por que ninguém nunca havia encontrado os destroços? Quando emergiu ao lado do barco, a equipe francesa imediatamente percebeu sua agitação. Daniel, você está bem? Parece que viu um fantasma, disse Pierre, o diretor do documentário. Não exatamente um fantasma, respondeu Daniel, ainda ofegante, mas talvez algo ainda mais impressionante. De volta ao continente, Daniel passou a noite pesquisando em arquivos de jornais antigos na biblioteca de Recife. Foi nas edições de março de 1961, do Diário de Pernambuco, que encontrou a primeira referência. Caça militar desaparece no litoral, piloto considerado perdido. A matéria mencionava o coronel Renato Azevedo, 34 anos, desaparecido durante um voo de treinamento. Daniel leu cada palavra, cada detalhe da busca frustrada que mobilizou a Marinha e a Aeronáutica por semanas. Ele havia encontrado Renato Azevedo. Após 39 anos, o mistério do caça que desapareceu no litoral brasileiro finalmente tinha uma resposta. Mas, como muitas respostas, ela trazia ainda mais perguntas. Como o avião havia chegado tão longe da rota original? O que aconteceu naquela manhã de março de 1961? Daniel sabia que havia se tornado o guardião de uma história que muitas pessoas ainda esperavam para ser contada. E, pela primeira vez em quase 4 décadas, a família do Coronel Azevedo teria uma resposta sobre o destino de seu ente querido. O oceano havia guardado seu segredo por tempo suficiente. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pelos meios militares e jornalísticos. Marciano Borges, agora com 73 anos e aposentado há muito tempo, recebeu um telefonema em sua casa no Rio de Janeiro. Do outro lado da linha, um jovem repórter da Folha de S. Paulo perguntava se ele se lembrava do caso do coronel que desapareceu em 1961. Lembro como se fosse ontem, respondeu Marciano, sentindo uma antiga curiosidade despertar. Por que pergunta? Quando soube da descoberta dos destroços, Marciano imediatamente ligou para Paulo Tavares. O ex-major, agora brigadeiro reformado, vivia em Santos com a esposa. Aos 67 anos, Paulo mantinha a postura militar ereta, mas seus cabelos estavam completamente brancos e seus olhos carregavam o peso de décadas, guardando a dor da perda do melhor amigo. Paulo, encontraram o Renato, disse Marciano diretamente, sem rodeios. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Onde? Foi tudo que Paulo conseguiu perguntar. A Força Aérea Brasileira organizou imediatamente uma missão de reconhecimento oficial aos destroços. Uma equipe de mergulhadores militares especializados foi enviada para Fernando de Noronha, acompanhada por investigadores e técnicos em aeronaves. Daniel Freitas foi convidado a guiá-los até o local exato da descoberta. Lúcia Azevedo, agora com 64 anos, recebeu a notícia em sua casa em São Paulo. Viúva há quase 40 anos, ela nunca se casara novamente. Havia criado os 2 filhos sozinha e construído uma vida tranquila como professora primária. Quando o oficial da aeronáutica bateu à sua porta naquela tarde de agosto, ela sabia, antes mesmo que ele falasse, que era sobre Renato. Senhora Azevedo, temos notícias sobre seu marido. Lúcia se sentou lentamente na poltrona da sala. As mesmas mãos que tremeram 39 anos antes tremiam novamente.
Ele foi encontrado? Sim, senhora. Os destroços da aeronave do Coronel Azevedo foram localizados próximos a Fernando de Noronha. Estamos organizando uma missão de recuperação. Nos dias seguintes, equipes de mergulhadores militares realizaram um trabalho meticuloso nos destroços. O F-80 estava notavelmente preservado pelas condições específicas daquela área do oceano. Correntes marítimas particulares que haviam criado uma espécie de cápsula natural ao redor da aeronave. Durante a investigação, os técnicos fizeram descobertas importantes. Na cabine, protegidos pela estrutura metálica, encontraram documentos de voo que se mantiveram legíveis, selados pela água salgada de uma forma que havia impedido sua decomposição total. Entre eles, estava o diário de bordo com as últimas anotações de Renato. O capitão Alberto Moreira, chefe da equipe de investigação, leu as anotações com crescente surpresa. A última entrada, feita minutos antes do desaparecimento, dizia 0825, avistando formação de nuvens incomum à frente, iniciando manobra de desvio para leste, ventos mais fortes que o previsto, turbulência significativa, 0826, perdendo o controle dos sistemas hidráulicos, tentando retomar rota original, combustível ainda suficiente, 0827, sistema de comunicação com falha, descendo para tentar pouso de emergência. Se alguém encontrar isto, digam a Lúcia que... A frase estava inacabada, mas foi no bolso do uniforme de Renato, preservado pela mesma condição especial do oceano, que encontraram o item mais tocante, uma carta, escrita em papel timbrado da base, datada da manhã de 15 de março de 1961. Minha querida Lúcia, começava a carta, hoje é apenas mais um voo de rotina, mas sabe que sempre levo você e as crianças comigo no coração. Quando voltar, vamos finalizar os planos da casa nova. Marcos está crescendo tão rápido e nossa Ana Cristina já fala que quer ser aviadora como o papai. Espero que ela escolha um trabalho mais seguro. Te amo mais que as estrelas no céu. Para sempre seu, Renato. A carta havia sido escrita na manhã do voo. Provavelmente sua intenção era entregá-la para Lúcia quando voltasse. Era um hábito que Renato tinha: escrever pequenas cartas de amor para a esposa e deixá-las em lugares onde ela pudesse encontrá-las como surpresa. Esta carta esperou 39 anos para ser entregue. Quando os oficiais levaram a carta para Lúcia, ela a leu em silêncio, com lágrimas rolando pelo rosto. Suas mãos idosas seguravam o papel com o mesmo carinho com que segurava as cartas de amor que recebia quando Renato era vivo. Ele sempre me escrevia cartinhas, murmurou ela para o oficial, mesmo quando saía só por algumas horas. A investigação técnica revelou que Renato havia enfrentado uma tempestade súbita que não constava das previsões meteorológicas da época. Ventos de alta velocidade haviam empurrado o caça para muito mais longe da rota planejada do que qualquer um imaginara. A falha nos sistemas hidráulicos, combinada com a perda de comunicação, o levou a tentar um pouso de emergência no mar. Os destroços mostravam que Renato conseguiu uma descida controlada. Não foi um acidente abrupto, mas sim uma tentativa desesperada de sobrevivência. Ele manteve o controle da aeronave até o último momento, tentando encontrar uma forma de voltar para casa, para a família que tanto amava. Paulo Tavares fez questão de participar da cerimônia militar em homenagem ao amigo. Já não era mais o jovem major de 1961, mas suas lágrimas eram as mesmas de 4 décadas atrás. Ele sempre foi o melhor de nós, disse Paulo durante a cerimônia. Renato não desistiu. Mesmo sozinho, com o avião falhando, ele tentou até o fim encontrar um jeito de voltar para casa. Daniel Freitas, o mergulhador que encontrou os destroços, participou da cerimônia e conheceu pessoalmente a família Azevedo. Marcos e Ana Cristina, agora adultos com suas próprias famílias, agradeceram a Daniel por ter devolvido a paz que procuravam havia décadas. Meus filhos perguntavam sobre o avô, disse Ana Cristina. Agora posso contar a eles que ele foi um herói até o final. O F-80 foi deixado onde estava encontrado, transformado oficialmente em um memorial subaquático. Uma placa de bronze foi instalada no local com os dizeres em memória do coronel Renato Azevedo, 1927-1961. Herói que tentou voltar para casa até o último momento.
Lúcia, apesar da idade, fez questão de visitar Fernando de Noronha uma última vez. Com a ajuda de Daniel, ela desceu de equipamento de mergulho até onde conseguiu para ficar o mais próximo possível do local onde Renato repousava. Quando voltou à superfície, disse apenas: "Agora posso dizer adeus." Marciano Borges escreveu um último artigo sobre o caso, uma retrospectiva emocionante que foi publicada em jornais de todo o país. Algumas histórias, escreveu ele, precisam de quase 40 anos para serem contadas completamente. Mas quando finalmente são, elas nos lembram que o amor e a coragem não envelhecem, mesmo no fundo do mar. O mistério do caça que desapareceu em 1961 estava finalmente resolvido. Renato Azevedo havia se tornado uma lenda, não por ter desaparecido, mas por ter lutado até o fim para voltar para quem amava. E lá nas águas cristalinas de Fernando de Noronha, cercado por corais coloridos e peixes tropicais, o coronel Renato Azevedo encontrou sua última base aérea, um lugar onde sua história de amor e coragem seria preservada para sempre pelas correntes do Oceano Atlântico. A carta que ele escreveu para Lúcia naquela manhã de março finalmente chegou ao destino. Só precisou de 39 anos para ser entregue.